Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou Rafaela Oliveira, eu sou bibliotecária, formada em Ciência da Informação, e eu também sou uma entusiasta e uma pesquisadora do fenômeno UFO há vários anos, e como área de interesse, o meu interesse sempre esteve voltado para a questão do acobertamento ufológico imposto pelos governos, e essa sempre foi uma área que me fascinou bastante, uma área que sempre me atiçou muito, e é uma área em que eu tenho alguns artigos publicados, que eu sempre estou lendo, sempre estou pesquisando a respeito. Então, quando eu fui convidada para essa palestra, eu achei interessante tratar sobre isso, que é um tema que, mesmo que as pessoas já tenham um certo conhecimento, existe pouca profundidade em cima dele. Então, eu, como pesquisadora, quando eu me formei na Biblioteconomia e Ciência da Informação, o meu trabalho de conclusão de curso foi nessa área. Eu falei sobre a Lei de Acesso à Informação e a ufologia. Como a Lei de Acesso à Informação, ela é hoje uma ferramenta para ajudar os ufólogos e pesquisadores entusiastas do assunto na busca de documentação oficial dos governos no que se refere à ufologia, no que se refere ao fenômeno UFO. Então, essa palestra eu vou falar um pouquinho sobre do que eu tratei nesse trabalho de conclusão de curso, e vou fazer uma pequena análise, um resumo do acobertamento, da história do acobertamento ufológico do Brasil e dos Estados Unidos, e também das tentativas governamentais de estudar o fenômeno UFO, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E como bibliotecária, eu vejo isso como um dever, não apenas dentro dos ufólogos, dentro da comunidade ufológica, mas nós, como cidadãos do mundo, termos direito e acesso a essas informações que durante décadas nos foram negadas, né? Então, resumindo a palestra, esta palestra tem como objetivo mostrar a história do envolvimento governamental na questão dos OVNIs, estudos e o acobertamento que persiste até os dias atuais, tanto no Brasil como no exterior, no caso focando no governo dos Estados Unidos. Então, no caso, a gente tem que ver que ao longo da história, do início da era moderna dos discos voadores, que começou em 1947, a gente tem várias tentativas de acobertamento por parte dos governos, e um acobertamento que ele não se justifica, porque ele já dura mais de 70 anos, e mesmo com todas as evidências que mostram a realidade do fenômeno UFO e que os governos do mundo têm interesse nele, ainda é de uma dificuldade enorme que se consiga acesso a esse tipo de informação dos governos. Então, dentro da ciência da informação, o que a gente pode analisar sobre esse tipo de comportamento? Essa palestra, ela também tem por objetivo mostrar que, pelo fato dessa documentação contendo informações legítimas e oficiais sobre o fenômeno UFO, pelos anos que ela foi ocultada, fere os direitos básicos de acesso à informação, indo de encontro tudo aquilo que a biblioteconomia e a ciência da informação pregam e defendem. Um dos grandes estudiosos na área da ciência da informação, que é o Yves François Le Coadic,
explica que a ciência da informação estuda a informação que é tida como matéria-prima e que se baseia todo o processo comunicativo e que também deve se preocupar com a sua disseminação na sociedade. O direito à informação é essencial para o exercício da cidadania. Está previsto na Constituição das Organizações das Nações Unidas, a ONU, e negá-la à sociedade é negar o direito legítimo de conhecimento de um assunto que pode significar uma das maiores descobertas da história da humanidade. Então, a questão do acobertamento ufológico, ela não apenas envolve um direito de acesso à informação dentro da ufologia, né? O acobertamento, ela fere todos os princípios de liberdade de informação como sociedade no mundo. Ela fere os próprios princípios de uma república, de uma sociedade democrática de direito. Então, é de extrema importância que os ufólogos tenham isso na consciência de que esse acobertamento, por nenhum motivo, até o momento, ele se justifica. E ele não se justifica principalmente pela quantidade de anos em que essa informação nos é negada. O acesso à informação é inerente ao exercício da cidadania, promovendo assim o desenvolvimento cultural, político, primeiramente das pessoas e, consequentemente, da sociedade e como um todo. A informação sempre foi relevante para o desenvolvimento humano, por seu alto grau de importância e penetrabilidade em todos os setores da sociedade, seja no campo científico, seja como necessidade intrínseca em todos os aspectos da atividade humana. Então, eu, como pesquisadora da ufologia e como profissional da informação, me vejo no dever de estudar e expor essas manobras de desinformação e acobertamento, pois vejo nisso um ataque direto à democracia e ao direito do cidadão de ter acesso à informação. Porque, ao meu ver, se você dá esse direito de que os governos, eles tenham esse poder de dizer o que o cidadão deve saber ou não, isso abre um precedente. Isso abre um precedente para os governantes, e seja quem estiver no poder, numa sociedade democrática, claro, ditar o que você deve ou não saber, que conhecimento você deve ter ou não, sabe? E esses documentos que estão hoje no sigilo, né, a grande maioria hoje estão no sigilo, estão no confidencial, eles são nossos, nós pagamos por eles. Então, por que a gente não tem o acesso a eles, já que o governo brasileiro, no caso, ele afirma que não tem interesse específico no fenômeno? Se ele não tem interesse específico no fenômeno, então por que esses documentos são tão difíceis de ter acesso? Então esse é o objetivo, primeiramente, dessa palestra. E o combate à desinformação, né? Que ao longo da sua história, a ufologia tem sofrido com a desinformação. E como profissional da ciência da informação, nosso dever, o meu dever, ter que lutar contra isso, principalmente na era das redes sociais, onde a gente vê todo tipo de desinformação, que a gente vê todo tipo de fake news. Então, parte dessa campanha é justamente em prol disso, que a gente não apenas consiga essas informações, como essas informações sejam disseminadas na sociedade de uma maneira própria e responsável. Em torno de mais de 70 anos de acobertamento ufológico, as consequências disso foram inimagináveis, porque a gente tem uma total deslegitimação do tema e
a gente vê também que não apenas a comunidade científica se afastou da questão, como inclusive a imprensa, né, a opinião pública trata o assunto como se fosse uma chacota, como se fosse um deboche. E isso tudo é consequência das campanhas de desinformação que vão lá dos anos 50, que é uma coisa que, ao decorrer da palestra, eu vou falar mais adiante. Até que ponto o sigilo em volta desses arquivos prejudicou a legitimização do fenômeno UFO? Essa palestra mostrará como o segredo e desinformação em torno do assunto acabou afastando a classe científica da pesquisa dos OVNIs e impactou a pesquisa civil da ufologia. Falando um pouco da Lei de Acesso à Informação aqui no Brasil, número 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, regulamenta o direito constitucional de acesso aos cidadãos a informações públicas e aplicável dos 3 poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esta lei representou um importante passo para a consolidação do regime democrático brasileiro e para o fortalecimento das políticas de transparência pública. O uso da Lei de Acesso à Informação. Nos Estados Unidos, os ufólogos já fazem um extenso uso dessa lei, lá conhecida como FOIA, o Freedom of Information Act. Aqui no Brasil, o uso da LAI, né, a sigla para Lei de Acesso à Informação, é mais recente, mas cada dia se torna uma esperança da comunidade ufológica brasileira ter acesso a documentos de informação sobre grandes casos. Ao longo da história recente da ufologia do Brasil, os ufólogos têm feito campanhas em torno da liberação desses documentos. E devido a essas campanhas, a essa pressão que se tem feito no governo brasileiro, algumas coisas já têm sido liberadas ao longo dos anos. Nos últimos 10 anos, vários documentos classificados vindos da aeronáutica foram liberados e disponibilizados no Arquivo Nacional. Entre eles, temos o destaque de 2 grandes casos ufológicos brasileiros, como a Operação Prato, de 1977, a Noite Oficial dos OVNIs, de 1986. Também estão disponíveis relatórios antigos do CIOANI, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que foi uma estrutura organizacional formalmente criada pelo comando da 4ª Zona Aérea da Força Aérea Brasileira, o atual 4º Comando Aéreo Regional, COMAR, para a investigação e pesquisa científica do fenômeno Objeto Aéreo Não Identificado, o chamado OANI, nos anos entre 1969 a 1972. Então, assim, no caso do CIOANI, o termo que eles utilizavam não era OVNI, era Objeto Aéreo Não Identificado, o OANI, uma coisa parecida com o que os Estados Unidos, o Pentágono faz hoje, com os UAPs, que é a mesma coisa de OVNIs, mas a terminologia que eles usam lá é o APS. Então, além disso, também foram liberados vários formulários de tráfego hotel, onde os pilotos relatam seus avistamentos de incursões de aeronaves não identificadas no céu. Pronto, o tráfego hotel é quando você vê, um piloto vê uma aeronave não identificada no céu. Então ele preenche um formulário e nesse formulário ele se identifica e explica o que ele tem visto, o que ele viu, e existem vários desses formulários hoje, do Arquivo Nacional para consulta pública. Aí aqui eu vou mostrar exemplos de documentos, dos 3 maiores casos do nosso país. Vou mostrar os relatórios do CIOANI, parte dos relatórios do CIOANI, algumas documentações da Operação Prato e também algumas
documentos, alguns formulários de tráfego hotel. Essa falta de transparência com relação aos casos, ele acabou prejudicando a investigação de potenciais casos legítimos que a gente teve ao longo dos anos. Se você for olhar alguns desses casos no Arquivo Nacional, você vai ver que alguns deles são muito interessantes, né? Como eu vou mostrar a seguir, o caso do navio da Petrobras, que o relato do caso é extremamente interessante e, infelizmente, pelo descaso, né, que as Forças Armadas têm com o assunto, porque eles não deixam as entidades civis investigarem. Até onde nós sabemos, eles também não fazem nenhuma pesquisa mais aprofundada do assunto. Então, simplesmente eles fazem um relato do caso, pegam o nome das testemunhas, colocam um selo de sigilo e arquivam, como aconteceu com esse caso. E nisso a gente só veio ter acesso a ele agora, no caso de 1988, e ninguém sabe o desenrolar da história, ninguém sabe o que foi feito das testemunhas, e também nós não sabemos se teve alguma investigação fora dos militares que se interessou por esse caso, e simplesmente o caso ele acabou ficando esquecido. Um caso potencial para ser um caso legítimo de ufológico, e infelizmente morreu nos arquivos das Forças Armadas. Então esse é um problema imenso para os pesquisadores civis, porque os militares, as Forças Armadas, elas têm acesso a esses casos, não permitem que ninguém investigue, não deixam ninguém investigar, e o caso simplesmente acaba morrendo num arquivo qualquer. Então, com a falta de abertura, muitos desses casos, com um potencial interessante, acabam sendo esquecidos nos arquivos das Forças Armadas. E voltando um pouco no tempo, nós vamos tratar sobre como tudo isso começou, né? O início do acobertamento ufológico lá nos Estados Unidos, né? No final dos anos 40, no início dos anos 50, né? Assim como no início da ufologia, no final dos anos 40 e início dos anos 50, o assunto OVNI sempre foi tratado de uma maneira sigilosa e com um descaso proposital pelas autoridades. Uma das armas desse acobertamento está na ridicularização do tema, que é uma coisa que eu tratei, que eu falei no início da palestra, que a mídia, de uma maneira geral, acabou tratando o assunto como fosse uma chacota, como se fosse uma piada, e isso acontece até os dias de hoje. A imprensa sempre faz muito deboche com quem fala sobre suas experiências com OVNIs. Muitas pessoas que têm experiências legítimas com o fenômeno UFO acabam se fechando e não falando sobre as suas experiências, com medo da ridicularização. Essa ferramenta não é por acaso. Ela é uma forma de propagar a desinformação. Heineken, o J. Allen Hynek, que foi o consultor científico do projeto do MUC, que foi uma das primeiras tentativas de estudo oficial do fenômeno UFO, lá nos anos 50, ele mesmo tornou-se o primeiro cientista dos Estados Unidos a notar o efeito destrutivo do ridículo, e ele enfatizou que a ridicularização de testemunhas e do próprio fenômeno UFO agiu contra o interesse científico no assunto. Como ele mesmo cita, nada de construtivo é realizado para o grande público e para a ciência a longo prazo por mera ridicularização.
e a implicação de que os avistamentos são um produto de alucinações e malucos de toda espécie. A ridicularização não faz parte do método científico. Essa propaganda de ridicularização do fenômeno UFO não apenas afasta as testemunhas de compartilhar suas experiências, como ela também afasta os cientistas de uma pesquisa mais aprofundada, de um interesse mais aprofundado no tema. Porque qual é o cientista que vai querer se envolver num assunto tão polêmico e tão controverso e tão ridicularizado como é o fenômeno UFO? Entende? Então, é uma situação muito preocupante e que desgastou o assunto por mais de 70 anos, né? E uma dessas causas, né, uma dessas ferramentas utilizadas para ridicularizar o tema, a gente pode ver, né, na história dos Estados Unidos, que foi o painel Robertson e suas consequências. Para quem não sabe, o painel Robertson foi um comitê científico que se reuniu em janeiro de 1953, liderado por Howard P. Robertson. O painel surgiu de uma recomendação do Comitê Consultivo de Inteligência, em dezembro de 1952, de uma revisão da Agência Central de Inteligência, a CIA, da investigação da Força Aérea dos Estados Unidos sobre os objetos voadores não identificados, o projeto Blue Book, no caso. A própria revisão da CIA foi em resposta a relatos generalizados de objetos voadores não identificados, especialmente na área de Washington, D.C., né, a capital de Washington, durante o verão de 1952. Houve uma série de avistamentos, né, aquela época estava havendo uma grande onda ufológica, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, por mais que as autoridades elas tentassem acobertar o tema, ridicularizar o tema, as pessoas continuavam vendo os OVNIs, as pessoas continuavam relatando que estavam vendo objetos não identificados. Então surgiu essa ideia do painel Robertson por interesse da CIA, em cima já dos estudos do projeto Blue Book. E apesar de ter em seu grupo cientistas importantes da época, o relatório pouco analisou os casos de OVNIs e sua recomendação final pediu uma campanha de educação para incentivar o desinteresse público no fenômeno UFO e vigiar as atividades dos grupos civis de investigação ufológica, tais como a APRO, que foi o primeiro grupo de pesquisa civil formado nos Estados Unidos, pela Coral Lorenzen e pelo seu marido, o Jim Lorenzen. Uma das coisas que ele justificava era que os ufólogos estavam propagando desinformação do tema para a população, né? Estavam ajudando numa paranoia do pós-guerra. E assim, além de que oficialmente as Forças Armadas elas não demonstravam interesse em pesquisar o assunto, mesmo com essa onda de avistamentos ao redor do mundo, eles ainda tentaram impedir e atrapalhar a investigação de pesquisadores civis. E isso é de um absurdo, assim, muito grande. E no que se refere ao conteúdo exato do relatório Robertson, o debate tornou-se mais intenso quando o doutor em física atmosférica James Edward MacDonald, que foi um grande pesquisador ufológico, né, um dos maiores pesquisadores e ufólogos que já existiram, né, ele era do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade do Arizona. Ele, por acaso, acidentalmente viu a versão classificada do relatório na base aérea de Wright-Patterson e MacDonald esteve interessado, né? Ele era interessado no fenômeno OVNI por mais de 10 anos naquela época.
E a onda de avistamentos de 1965 fortaleceu sua crescente convicção de que o fenômeno tem importância científica e que a hipótese extraterrestre pode ser a resposta para o mistério. Em 1966, ele emergiu como das principais autoridades científicas do país no que se refere aos OVNIs e embarcou numa turnê nacional de palestras para explicar os seus pontos de vista. Depois de ver a versão confidencial do relatório Roberts, McDonald culpou a CIA pelas políticas de sigilo da Força Aérea e resolveu tornar essa informação pública. Falando perante membros do Departamento de Meteorologia da Universidade do Arizona, McDonald afirmou que a CIA ordenou que a Força Aérea ridicularizasse os OVNIs, como visto na versão não editada do relatório Robertson. Ou seja, o próprio James McDonald, ele era um cientista físico muito engajado na pesquisa ufológica, né? Como eu falei aqui, ele fez uma grande turnê pelos Estados Unidos, ele dava palestras em universidades, em escolas, e ele clamava a ajuda do governo e dos cientistas na pesquisa do fenômeno UFO. Então, ele era uma pessoa engajada politicamente nessa questão. E isso foi decisivo na vida dele, porque McDonald foi investigado pelo FBI e a sua esposa, na época, ela era militante comunista e ele também era uma pessoa engajada nessas políticas de esquerda. Isso já deixava os governantes na época assim de olho neles, né? Ele foi uma pessoa engajada também na questão da preservação da camada de ozônio. E tudo isso batia de encontro com interesses políticos, com interesses empresariais. E, como se sabe depois, ele, além de ter sido investigado pelo FBI, ele e a sua família, o McDonald também passou por um processo de ridicularização. Naquela época, nos anos 60, era uma coisa muito mais difícil, muito mais problemática, e McDonald sofreu muito com isso, né? A gente sabe que depois ele veio a se suicidar em 1971 e muitas pessoas acabam culpando essa ridicularização que ele sofreu como cientista, como pesquisador, das autoridades que fizeram da vida dele um verdadeiro inferno, né? Ele foi ridicularizado num congresso sobre a preservação da camada de ozônio, justamente por ser um interessado sobre OVNIs, né? As pessoas disseram assim: quem é você para falar isso? Se você é só um maluco que acredita em homenzinhos verdes, sabe? E isso, para muitas pessoas, foi o fim da linha para ele, né? Então a gente percebe o quanto a questão da ridicularização afetou a sociedade, a pesquisa de uma maneira geral, e afetou também a vida pessoal de diversos pesquisadores ao longo da história, né? Durante o relatório Robertson, quando estava acontecendo o relatório Robertson e o projeto Blue Book, que se encerrou em 1969, aqui no Brasil nós também tivemos do governo brasileiro tentativas de explicar, de estudar o fenômeno UFO, né? E uma delas foi o CIOANI, que eu falei no começo, que funcionou de 1969 a 1972. Em 31 de outubro de 2008, o Arquivo Nacional no Distrito Federal recebeu do CENDOC, o Centro de Documentação e Histórico da Aeronáutica, um conjunto de publicações compiladas no período de 1952 a 1969, relativo a objetos voadores não identificados, os OVNIs. Entre eles, documentos identificados do CIOANI. Existem dois boletins, o boletim 1 de março de 1969
com as atribuições do CIOANI e o Boletim 2, de agosto de 1969, com casos pesquisados desde outubro de 1968 e estatísticas do período. A quase totalidade dos arquivos liberados pelo Ministério da Aeronáutica, referentes ao CIOANI, são registros sucintos de grande parte das observações dos objetos aéreos não identificados, constantes no Boletim 2. Há 52 informes sucintos liberados para 70 casos descritos nesse boletim. No dia 23 de abril de 2009, chegou a vez das publicações do período de 1970 e 1979 serem entregues ao Arquivo Nacional pelo SENDOC. Entre elas, outros documentos referentes ao CIOANI, compridos anos de 1970 a 1972. Nem todos fazem referência direta ao CIOANI ou a uma de suas estruturas organizacionais, mas indicam um envio sistemático desse tipo de ocorrência para a 4ª Zona Aérea, seja diretamente através das zonas aéreas ou pelo CISA, Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica. O CIOANI, ele esteve ativo durante esse tempo e ele pesquisou vários casos. Na época, o Brasil estava numa ditadura militar, então a própria questão da liberação de informações batia de encontro com isso, né? Porque numa ditadura existe mesmo, né, a questão de você esconder informações da população, de você maquiar dados. Então, o CIOANI passou por isso, né? E assim, hoje esses arquivos, né, já podem ser consultados no site do Arquivo Nacional. A gente tem acesso a eles, mas a gente também não tem uma certeza de que todos esses arquivos referentes ao CIOANI estão no Arquivo Nacional. A gente não sabe se ainda falta alguma coisa a ser liberada, porque o governo brasileiro também não diz nada. Isso, né, acontecia ali pelo final dos anos 60, 1969, início dos anos 70. E lá nos Estados Unidos, a gente também teve outra tentativa de estudo do fenômeno UFO e que, no fim, se revelou mais uma manobra de desinformação, que foi o relatório Condon. O estabelecimento do Comitê Condon veio depois de anos de pressão de Keyhoe, Donald Keyhoe, né, que foi um dos primeiros investigadores de OVNIs lá nos Estados Unidos. Heineken e grupos de OVNIs e congressos e a mídia. O motivo era que o comitê tinha uma universidade ao invés de uma base militar, e porque seu propósito era um estudo de longo prazo e aprofundado do fenômeno UFO. Bom, uma das grandes críticas do projeto Blue Book é porque o Blue Book, ele era feito por militares dentro ali da Força Aérea Americana, sabe? O que já dificultava o acesso à informação. E a gente não tinha uma equipe de cientistas estudando o projeto Blue Book. A gente só tinha um Heineken, né? O J. Allen Hynek, que ele mesmo conta que durante anos ele se sentiu até oprimido pelos militares em falar sobre alguns casos, em falar sobre a realidade de alguns casos, e acabar sendo afastado do projeto Blue Book por ele estar dando legitimidade aos casos que estavam sendo desmerecidos publicamente pelo projeto Blue Book. Então a esperança desse relatório Condon era justamente colocar o estudo do fenômeno UFO numa universidade, com cientistas civis, para investigar o fenômeno e assim poder compartilhar os seus resultados e estudos com a população. Mas o comitê foi vítima de várias divisões internas, brigas, disputas metodológicas e choques de personalidades, e não resolveu ou esclareceu a maioria das questões em torno das controvérsias do fenômeno UFO. De fato, seu relatório final levantou mais questões do que respondeu. Embora o relatório Condon tenha ajudado
com sucesso a Força Aérea a eliminar seu problema com os OVNIs, o comitê falhou em adicionar substancialmente ao conhecimento sobre o fenômeno. O que aconteceu? O Condon, que era o chefe do projeto, ele, desde muito antes, ele já tinha demonstrado várias e várias vezes o seu desprezo com relação ao fenômeno UFO. Ele dizia que não acreditava, que achava que tudo era fantasia, que tudo era alucinação. E ele mesmo, chefiando o projeto, ele não levava o estudo a sério. Então o erro já começava aí. O relatório Condon, de um resumo geral, o único objetivo dele foi simplesmente afundar e enterrar todas as tentativas de estudos do fenômeno UFO até os dias de hoje. Porque a gente não tem informação sobre nenhuma investigação séria governamental do fenômeno UFO desde o final do relatório Condon nos Estados Unidos. A gente foi saber sobre o estudo do Pentágono lá agora em 2017. Atualmente a tentativa do Congresso de tornar o estudo dos UAPs, dos OVNIs, uma coisa oficial, uma abertura para todos os civis, mas sempre esbarrando com os interesses dos militares. Bom, continuando a falar sobre o relatório Condon, ele começou em outubro de 1966, com um otimismo para todos os lados. Mesmo que ninguém conectado ao projeto tivesse alguma experiência anterior na área, a equipe de psicólogos David Sanders e Stuart Cook, o químico Roy Craig, o astrônomo Franklin Roach e o coordenador de projeto Robert Lowe formularam atacar o problema do fenômeno UFO em diversas frentes. O pessoal planejou manter um livro de casos dos melhores avistamentos disponíveis e Sanders deveria estudá-los estatisticamente. A equipe compilou uma biblioteca contendo a maioria das obras importantes sobre o tema. Pretendia criar equipes de investigação e estudar avistamentos assim que ocorressem. Mas, infelizmente, o otimismo em torno desse estudo foi logo se esvaziando. Além das diversas brigas internas, como falei anteriormente, o Edward Condon, como também já falei, desprezava o fenômeno UFO e fez pouco dos casos investigados, dando ênfase à história de contatados e místicos que eram claramente fraudes. Principalmente nos anos 50 e início dos anos 60, teve assim, uma onda de pessoas que afirmavam ter sido escolhidas pelos alienígenas, que viajavam em naves para planetas extremamente evoluídos e vinham mostrar e falar sobre mensagem de paz, que tinham contatos com esses irmãos alienígenas que vinham de Vênus, que vinham de Júpiter, que vinham de Marte, sabe? E isso, claramente, esses relatos eram fantasia, eram criações das pessoas e ninguém levava a sério, nem os próprios ufólogos na época levavam esses testemunhos dessas pessoas, desses contatados a sério. Mas o Edward Condon, ele fez questão de dar ênfase nesses casos, assim, justamente numa intenção proposital de mostrar que não tinha nada que se estudar ali, que era tudo uma fantasia, que era tudo uma alucinação coletiva do povo e que ele estava perdendo o tempo dele, Em um dos seus artigos mais famosos, UFOs e o relatório Condon, o James McDonald, o cientista que eu falei anteriormente, o ufólogo, fez uma lista de alguns casos mal explicados do relatório, e mesmo aqueles que sequer foi dada qualquer explicação, permanecendo como inexplicável. Ele denunciou toda a espécie de falta de rigor científico na investigação dos casos, onde os investigadores ligados a Condon ignoravam fatos, testemunhas e muitas vezes ajudavam na ridicularização,
das testemunhas perante a mídia e o grande público. Em outro artigo complemento desse, chamado UFOS e o relatório Condon, críticas de um cientista, o Dr. James MacDonald escreve que as argumentações suspeitas e da fraca natureza científica são abundantes nos casos analisados pelo projeto Condon. Minha própria estimativa é que absolutamente nenhum progresso com a relação ao esclarecimento científico da problemática dos UFOs vai sair enquanto as inadequações do relatório Condon estejam totalmente esclarecidas de todas as maneiras possíveis. No início do projeto, quando foi falado sobre o relatório Condon, o próprio James MacDonald era um entusiasta do projeto. Era um estudo que ia ser coordenado dentro de uma universidade. Ele tinha respeito pelo Condon, apesar do ceticismo dele. E quando o relatório saiu, o James MacDonald fez um estudo, uma análise criteriosa, e ele escreveu artigos denunciando a falta de critério científico e o deboche com que esse projeto foi coordenado. No final, dizia-se que o governo não tinha que se preocupar com esse assunto, que as Forças Armadas não tinham que tomar nenhuma providência, que esses UFOs, seja o que for, os OVNIs não eram nenhuma ameaça, e que se encerrava ali, por mais de 50 anos, os estudos oficiais do governo americano com relação ao fenômeno UFO, que veio ser retomado agora com a exposição do projeto do Pentágono na investigação das UAPs. Enquanto isso, aqui no Brasil, lá no ano de 1977, nós tivemos um dos casos mais emblemáticos da ufologia mundial e que foi e é até hoje uma das maiores investigações militares a respeito do tema, que foi a Operação Prato. Durante o ano de 1977, um fenômeno de caráter agressivo assolou regiões do estado do Pará e do Maranhão, no Brasil, principalmente a pequena cidade de Colares, no Pará, no estado do Pará. As pessoas eram atacadas, majoritariamente mulheres. A população da região se viu cercada por objetos que sobrevoavam as embarcações, mergulhavam nos rios, embrenhavam-se entre copas de árvores e atacavam através de um foco de luz que causava paralisia, hipertermia, cefaleia, queimaduras superficiais, calor intenso, náuseas, tremores do corpo, tonturas e astenia. Sabe-se que a documentação referente à Operação Prato é longa e não foi totalmente disponibilizada ainda pela aeronáutica. A principal delas são centenas de horas de vídeos gravados pelos militares durante os contatos com o fenômeno UFO na região. Contudo, o que foi liberado até o momento impressiona pelos detalhes. A gente também sabe, através da pessoa que coordenou essa operação, o Irã G. de Holanda, que ele disse em entrevistas que existiam centenas de horas de gravação e centenas de fotos desses objetos que a aeronáutica gravou durante os meses que investigaram as ocorrências no Pará, no Colares. Mas, até hoje, nós não temos acesso a essas gravações e nem a essas fotos. A gente tem algumas fotos no Arquivo Nacional, mas não é nem de longe centenas e centenas de fotos que falaram que tinham, Então, se não se perdeu, onde estão essas gravações? Por que elas não foram disponibilizadas ainda? Se o governo brasileiro demonstra que não tem interesse nesse assunto, parte dessa documentação pode ser vista no Arquivo Nacional, mas ainda falta muito para que essa documentação seja completa. Então, além da Operação Prato, um dos casos também
muito famoso no Brasil, né, também muito emblemático, foi a Noite Oficial dos OVNIs, em 1986. Né? Foi uma noite de segunda-feira, 21 objetos voadores não identificados, alguns deles que possivelmente tinham até 100 metros de diâmetro, foram avistados por dezenas de testemunhas civis e militares em 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Só no interior de São Paulo foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. E não parou por aí. Os OVNIs, né, os objetos voadores não identificados, foram detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA. O que significa que, em outras palavras, tais objetos eram sólidos, ou seja, não eram raios-bolas, não eram o fenômeno Sprite, não era uma alucinação coletiva, não era o planeta Vênus, como, né, algumas pessoas gostam de falar. E, em consequência disso, 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionados pelo Centro de Operação de Defesa Aérea, o CODA, para interceptar os supostos invasores. Segundo os pilotos, os pontos multicoloridos conseguiam, entre outras manobras, pairar estáticos no céu, voar em zigue-zague e fazer curvas em ângulo reto, mudar de cor, trajetória e altitude e atingir velocidades de até 15 vezes a do som. O número dos objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21, acredita o controlador do tráfego aéreo, Sérgio da Silva Mota, na época. Às vezes, os pilotos tinham contato visual dos alvos, mas radares não registravam nada. Outras, os radares até captavam a presença de objetos, mas os pilotos não conseguiam avistá-los. A aeronáutica considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea. Os demais foram descartados, né? Disse ele. O relatório sobre esse caso só foi liberado em meados dos anos 2000. Apesar das promessas do ministro da Aeronáutica na época dos eventos, que afirmou que o relatório sairia em um mês. O motivo desse atraso não foi explicado até os dias de hoje e confirma mais uma vez uma tentativa de acobertamento do fenômeno UFO. O Brasil, atualmente, não possui nenhum órgão de investigação de avistamentos ufológicos. Até onde se sabe, os relatórios para tráfego hotel são preenchidos e arquivados pela própria aeronáutica. Assim como nos Estados Unidos, a lei de acesso à informação se torna uma ferramenta importante para aqueles que defendem o seu direito democrático, e os ufólogos brasileiros estão começando a ver nessa lei a forma de vencer o inexplicável acobertamento em torno do assunto. Se a ciência da informação deseja respeitar os pilares de disseminação e informação como ferramentas para a cidadania, tem que começar a prestar atenção e a discutir as graves situações de desrespeito que estão envolvidas quando o assunto é acobertamento ufológico. Pois, como já demonstram os documentos que foram liberados, o fenômeno UFO representa um assunto sério, preocupante e que tem a atenção das Forças Armadas. É importante que se comece a preparar o público para esses dados, que se haja para combater os danos que a má informação desse assunto causou durante tanto tempo e que se faça uma pressão maior para que os governos liberem e que o que ainda retém sob sigilo. Se comece a tratar a ufologia com a seriedade que lhe foi negada por tantos anos. E isso é algo que os pesquisadores de UFOs não podem fazer sozinhos. Eles precisam do interesse e da ajuda da ciência da informação e de seus profissionais para trazer esses documentos e tudo o que eles contêm para a visibilidade pública, que com a estimulação desse interesse, outras áreas científicas também possam finalmente se interessar pelo tema, algo incessantemente desejado pelos ufólogos. Então, assim, quem pesquisa ufologia seriamente tem em seu maior desejo que o fenômeno UFO seja estudado e analisado em nível científico, que esse fenômeno
que já está há tanto tempo entre nós, seja finalmente respeitado pela comunidade científica e que assim a gente possa ter respostas que até agora nós não temos. Como pesquisadores do fenômeno UFO, nós fazemos o que podemos, mas essa luta, ela é muito maior, ela abrange muito mais coisas, porque ela abrange a nossa própria democracia, o nosso próprio direito de acesso à informação, que é um dos direitos básicos do cidadão no Estado democrático de direito. Então, assim, eu gostaria de encerrar essa palestra deixando esse apelo a todos que puderem, de que venham também embarcar nessa luta, não apenas aqueles que se interessam e pesquisam o fenômeno UFO, mas também aqueles que defendem o Estado democrático de direito. Então, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada para falar um pouco sobre esse meu trabalho, né, de documentação e liberdade de acesso à informação dentro da ufologia, e que agradeço a todos que assistiram, e muito obrigada e até a próxima.